Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai aprender os 3 métodos de resolução de sistema de equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Quais são esses métodos? Bem, a gente vai estudar 3 métodos. Substituição, adição, comparação. Lembrando o seguinte, dificilmente você vai encontrar numa questão de concurso um problema de sistema direto. Resolva o sistema. Qual a solução do sistema? Dificilmente, tá certo? Mas, Rivelino, se a gente não vai encontrar isso aqui no concurso, por que está estudando isso? Bem, vocês não vão encontrar um problema de sistemas direto. Mas vocês vão encontrar o quê? Outros problemas de álgebra que recaem, ou geometria, que recaem em sistema. Aí se você não souber resolver o sistema, não adiantou nada. Tá certo? Então, quais são os métodos que a gente vai estudar aqui? Substituição, adição e comparação. São fáceis, são difíceis? São fáceis os métodos, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela substituição. Vou escolher aqui um sistema bem simples para vocês entenderem. Então, vou escolher aqui o sistema. X mais Y igual a 10. X menos Y. Deixa eu escolher um número aqui. 6. Pronto. X mais Y igual a 10, X menos Y igual a 6. Ah, Rivelino, esse aí é fácil. Sim, a gente só vai aprender os métodos, tá certo? Eu não vou colocar aqui um difícil, para a gente já ir complicando no início. Então, eu estou atrás de 2 números que somados deem 10 e que subtraídos deem 6. Então, primeiro método que a gente vai estudar, o método da substituição. Rivelino, em que consiste esse método? Vamos ver. Então eu tenho aqui, x mais y igual a 10. X menos y igual a 6. Olha como é fácil resolver um sistema por substituição. Primeiro passo, você numera as equações. Então, primeiro passo, numerar as equações. Equação 1, equação 2. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você escolhe uma equação. A gente está estudando o método da substituição. Primeiro passo, numera as equações. Segundo passo, escolhe uma equação. Rivelino, qual? A primeira ou a segunda? Tanto faz, pode escolher qualquer uma. Sugestão. A sugestão é que você escolha sempre a negativa. A segunda. Fica mais fácil. Nesse caso, a segunda, tá certo? Então, vou escolher a segunda. X menos Y igual a 6. Então, primeiro passo, numera as equações. Segundo passo, escolhe uma. Qual delas? Qualquer uma. De preferência negativa. X menos Y igual a 6. Agora, na equação que você escolheu, você isola uma incógnita. Na equação que você escolheu, você isola uma incógnita. Qual delas, Rivelino? A incógnita x ou a incógnita y? Qualquer uma delas. Sugestão, de preferência, a positiva. Então, vou isolar a incógnita x. O que é que significa isolar a incógnita x? Significa deixá-la sozinha no membro e passar a outra para o outro membro. Então, x igual a 6 mais y. Então, vamos relembrar. Numera as equações. Primeiro passo. Segundo passo, escolhe uma, de preferência negativa. Terceiro passo, isola uma incógnita na equação que você escolheu, de preferência a positiva. E terceiro e último, quarto e último passo, né? O quarto. Numerei, escolhi uma, isolei a incógnita. Para o último passo, você vai à equação que você não escolheu. Qual foi a equação que você não escolheu? A primeira. Você vai à equação que não escolheu, que é aquela x mais y igual a 10, e faz a substituição. Rivelino, que substituição? Observe que você descobriu que o x vale 6 mais y. Então, onde você vê o x na sua frente, você pode trocar o x por 6 mais y.
Então você vai pegar isso aqui e vai substituir, ó, bem aqui assim, no lugar do x. Onde tiver x naquela equação que você não escolheu, você vai trocar por 6 mais y. Então, vou retirar o x daqui, ó, aí vai ficar 6 mais y, no lugar desse x, mais y, igual a 10. Agora, ficou uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Você já aprendeu a resolver. Y mais y, 2y, igual a 10 menos 6. 2y igual a 4. 10 menos 6, 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Implica que o y é 4 dividido por 2, que dá 2. Pronto, já achei o valor de y. Mas, Rivelino, se eu achei o valor de y, como é que eu faço para achar o valor de x? Olha como o valor de x é fácil. X é igual a 6 mais y. Então, x é igual a 6 mais o y vale 2. X é igual a 8. Tá certo? Então, você tem bem aqui assim. y2 e x igual a 8. Conjunto de solução. Um conjunto de solução é o meu par ordenado 8 e 2. É o par ordenado 8 e 2. Não esqueça, conjunto de solução de um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas é um par ordenado que satisfaz as duas equações. 8 e 2. 8 mais 2 são 10, 8 menos 2 são 6. Primeiro vem o x, depois vem o y. Então a gente resolveu esse sistema por substituição. Numera as equações, escolhe uma, isola uma incógnita na equação que você escolheu, substitui na outra. Acabou. E Rivelino, o segundo método? O segundo método é o método da adição. Quando é que eu devo usar o método da adição? Vamos lá. X mais y igual a 10, o mesmo sistema. X menos y igual a 6. Quando é que eu devo usar o método da adição? Bem, a gente utiliza o método da adição quando nós tivermos termos iguais, nós utilizaremos o método da adição quando nós tivermos termos iguais de sinais contrários. Então você tem aqui mais y menos y. Esse sistema é ideal para você usar o método da adição. Termos iguais de sinais contrários. Rivelino, e o método da adição consiste em quê? Olha como é fácil. Você tem aqui, ó, 1 mais 3 igual a 4. Isso é verdadeiro. 1 mais 3, 4. Você tem aqui 2 mais 5, 7. Agora vamos ver o que é que acontece quando você soma todos os números do primeiro membro com todos os números do segundo membro. 1 mais 2, 3, mais 3 mais 5, 8, 4 mais 7, 11. Na hora que você soma os números do lado esquerdo e soma os números do lado direito, você vai achar uma nova igualdade. 3 mais 8 igual a 11. Então, o que vai acontecer no método da adição é justamente isso. Nós vamos somar o primeiro membro, todos os termos do primeiro membro, e vamos somar todos os termos do segundo membro. E vamos ver o que é que acontece. Então, vamos lá. X mais x, 2x, mais y com menos y, dá 0. Igual 10 mais 6, 16. Ora, na hora que você usou o método da adição, o y com o menos y, eles se cancelaram. E ficou apenas uma equação com uma equação do primeiro grau com uma incógnita. 2x igual a 16, que você já sabe resolver. Então, x é igual a 16 dividido por 2,
x igual a 8. Opa, já achei o valor de x. Rivelino, como é que eu acho o valor de y? Bem, para achar o valor de y, você escolhe qualquer uma das duas equações, ou a primeira ou a segunda. Então vamos lá. Vou escolher a primeira. X mais y igual a 10. Onde tiver x, ó, você troca por 8. Então x vale 8. 8 mais y é igual a 10. Se 8 mais y é igual a 10, quanto é o valor de y? Y é igual a 2. Por quê? Porque 8 mais 2 dá 10. Tá certo? Solução. Opa! Solução do meu sistema. A solução do meu sistema vai ser o par ordenado 8 e 2. 8 e 2. Tinha que dar a mesma resposta do sistema anterior, tá certo? Foi o mesmo sistema. Então, 8 mais 2 são 10, 8 menos 2, 6. Vixe, Rivelino, eu gostei mais do método da adição. Foi rapidinho, bem fácil. Não interessa se você gostou mais do método da adição. Você tem que saber todos os métodos. Porque dependendo da situação, o da substituição é melhor. Dependendo da situação da adição é melhor, tá certo? Nesse caso, o melhor método realmente seria o método da adição. Tá? Mas você tem que saber todos. E o último método? Bem, o último método é o método da substituição, adição, comparação. É o método da comparação. Vamos lá. Rivelino, como é o método da comparação? Vamos resolver o mesmo sistema. X mais y igual a 10. X menos y igual a 6. O método da comparação também é um método bem simples, tá certo? Vamos lá. A gente numera as equações. Ah, Rivelino, começa igual da substituição. Realmente é. Você numera as equações. Depois escolhe as duas. Lá no método da substituição, você escolhia uma. Aqui você vai escolher as duas. Vou escolher a primeira e vou escolher a segunda equação. Vou escolher todas as duas. X mais y igual a 10. X menos y igual a 6. Joia, escolhi as duas. O que é que eu faço agora? Bem, agora você isola a mesma incógnita nas duas equações. A incógnita que você isolar na primeira, você também isola na segunda. Então, eu vou isolar a incógnita x. X é igual a 10 menos y. Na primeira equação, isolei o valor de x. Vou lá para a segunda. X é igual a 6 mais y. Isolei o valor de x na segunda também. Rivelino, e agora? Bem, agora a gente vai usar o método da comparação. E como é que é o método da comparação? Vou explicar usando esses três pincéis. O preço desse pincel é igual ao preço desse. O preço do pincel preto é igual ao preço do pincel vermelho. O preço do pincel azul também é igual ao preço do pincel vermelho. Ora, se o preço do pincel preto é igual ao do vermelho e o preço do pincel azul é igual ao do vermelho, o que é que eu posso garantir sobre o preço desses dois pincéis? Se o preço deles dois é igual ao preço do pincel vermelho, então o preço deles são iguais. Tá certo? É o que a gente estuda lá acho que na quarta série, por aí, aquele que a tia diz assim, ó, se A é igual a B e B é igual a C, daqui eu concluo, vou fazer maior aqui. A tia lá na quarta série diz assim, ó, se A é igual a B e B é igual a C,
Dessas duas afirmações, a gente conclui que o A é igual ao C. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Se x é igual a 10 menos y, e se x é igual a 6 mais y, ó, isso aqui representa x. Isso aqui também representa x. O que é que eu posso concluir desses dois rapazes aqui, ó? Se 6 mais y representa x e 10 menos y também representa x, é porque essas duas expressões são o quê? São iguais. Porque todas as duas representam x. Então daqui a gente conclui que 6 mais y é igual a 10 menos y. Porque tanto esta como aquela representam x. Traz o y para o lado de cá, ó. Y mais y é igual a 10 menos 6. 2y é igual a 4. Y é igual a 4 dividido por 2. Y é igual a 2. Pronto, achei o valor de y. Como é que eu acho o valor de x? Ora, você tem dois lugares para encontrar o valor de x. Ou x igual a 10 menos y, ou x igual a 6 mais y. Onde você escolher. O x é igual a 6 mais y. Vou escolher esta. X é igual a 6 mais 2. X é igual a 8. Então, conjunto solução desse sistema vai ser o par ordenado x, y. Par ordenado 8 e 2. Tá certo? Então, estes são os três métodos de resolução de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. O que é que a gente vai fazer? Resolver alguns sistemas a mais, um pouquinho mais difíceis, né? Mais trabalhados, para você ganhar mais maturidade, e depois resolver muitos problemas. Problemas que recaiam em sistemas, tá certo? Então, até daqui a pouco, até a próxima aula. Valeu, moçada.